Olá! Eu ganhei uma estante nova e eu queria tentar organizar essa estante com vocês. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo nesse vídeo, pode ser que no meio eu me canse e desista, mas pela primeira vez eu tenho uma estante bem grande e eu queria tentar organizar os meus livros. Desde que a gente se mudou para essa casa, os livros eles ficaram um pouco mais espalhados, porque na casa que a gente morava antes eu tinha uma estante, eu ainda tenho essa estante, e ela ficava na nossa sala. E todos os meus livros ficavam ali. Eu organizava mais ou menos por países, não tenho de todos os países, mas eu tentava pensar em uma organização um pouco mais geográfica, considerando países da América Latina, enfim, era mais ou menos essa minha organização. E todos os livros ficavam no mesmo lugar. Desde que a gente se mudou pra cá, essa estante que a gente tinha, ela era de 3 colunas. Ela não coube em nenhuma parede da nossa casa, as 3 colunas juntas. Então a gente teve que desmembrar essa estante. E os meus livros começaram a ficar separados. E desde então, foram chegando novos livros, então eu tive que também comprar novas estantes, mas que não cabiam sempre no mesmo lugar. E eu nunca consegui pensar em como organizar esses livros. Agora, com a estante nova aqui no escritório, eu acho que talvez eu consiga me organizar melhor e eu queria tentar fazer isso. Pensei em uma organização mais geográfica, considerando que os livros da América Latina são a maior parte dos meus livros, então eu queria começar a partir daí. Já separei. Tô tentando, na verdade, acho que ainda não todos, tem alguns perdidos, mas tô tentando encontrar todos os meus livros latino-americanos, com exceção do Brasil, e queria começar por aí. Como são os livros que eu uso mais, eu queria deixar eles aqui no escritório. Então, deixando aqui América Latina, Brasil, enfim, países que eu tenho mais, e deixar nas outras estantes, que ficam um pouco mais espalhadas, porque também não vai caber tudo aqui, outros livros que não são livros que eu costumo usar tanto. E aí, queria tentar fazer isso. Vamos lá? Me contem como é que vocês organizam a estante de vocês, porque eu acho que isso é algo muito pessoal também. A organização da nossa estante, ela tem que funcionar pra gente, né? Eu já vi gente que organiza por cor, já vi gente que organiza por países, já vi gente que organiza por ordem alfabética, já vi gente que organiza também com os livros virados pra trás. Essa eu confesso que me incomoda um pouco, porque como é que se acha, gente? Porque os meus livros virados pra frente, eu sei que eles não estão organizados, mas ainda assim, fica uma missão aqui em casa, quando eu preciso encontrar um livro, fico me questionando com os livros virados com a parte da lombada, né, pra frente, assim, porque você não vê o título. Mas enfim, me contem como é que vocês organizem. A princípio eu tô tentando pensar assim, vou fazer América Latina, e aí considerando os países, né, então deixar os livros chilenos juntos, deixar os livros argentinos juntos, enfim, é basicamente assim que eu tô pensando por enquanto. E tentar deixar nessa estante os livros que eu uso mais, que eu leio mais, que eu uso para estudar, enfim. E deixar na sala, porque eu continuo com a estante na sala, os livros que eu não uso tanto, considerando outros países, enfim. Basicamente é isso. Como a estante chegou ontem, a gente montou ontem mesmo, eu só tirei os livros que estavam no chão, mas eles ainda não estão organizados, então eu vou tirar tudo isso daqui. Também tenho que jogar isso fora, a estante veio aqui dentro, e ela foi bem fácil de montar. Inclusive, a gente tem cupom de desconto, as estantes são da Evolukit. Aqui pra casa eu tive que pegar de R$1,70 por R$1,90, se eu não me engano, porque aqui já bate a minha porta, então não poderia passar muito desse espaço. Mas eu acho que ficou um tamanho ótimo aqui pro escritório. É muita coisa. Tô pensando em colocar os livros latino-americanos aqui, assim, porque eles ficam bem na minha altura, e aí é mais fácil de encontrar eles depois, quando eu precisar. Eu acho que primeiro eu vou só colocar todos os livros latino-americanos, e depois eu tento organizar entre eles. Ou será que dá muito trabalho? Será que é melhor eu já ir colocando e organizando? Entre eles, eu acho até que eles não estão tão organizados. Aqui eu já tenho alguns mexicanos próximos. Todos os meus livros do Gabriel Garcia Marques estão... Não todos, né? Mas a grande maioria tá próximo. As escritoras argentinas também estavam uma do lado da outra. Mas pode ser que tenha algum que escape. E tem alguns que eu confesso que eu não lembro. Esse aqui, por exemplo, No Princípio Era o Mar. Eu nunca li, também nunca vi ninguém falando sobre esse livro. Acho que teve pouca divulgação da Record sobre ele também. É um autor colombiano, mas eu não lembrava. Colômbia...
Vamos deixar a Argentina aqui, México aqui, Gabriel Garcia Marques, Argentina, México, tem zilhões de livros da Isabel Allende também. Esse aqui, se eu não me engano, é Argentina. Aí tem uns que as editoras não põem o nome do livro. Esse aqui, Nora Catelli, se eu não me engano, é Argentina, né? Eu acho que é, depois eu vou ter que conferir. Peru. Acho que também vou aproveitar e vou separar uns livros para doar. Todos os meses eu dou alguns livros. Esse aqui é do México, onde eu tô botando. Aqui. Cuba. Esse aqui tá perdido, porque esse é a Espanha. Esse não é América Latina. Chile. Isabel Allende tá aqui, então o Chile tá aqui. Esse também é Espanha. Argentina. Cuba. Uruguai. Esse não. Espanha. Barcelona também não é aqui. Espanha. Esses estão perdidos aqui. Eu amo esses livros aqui. Essa coleção da Anagrama, eu acho as capas tão bonitas, que é a editora que publica, a Mariana Henriques. Cara, definitivamente a maioria dos meus livros latino-americanos são da Argentina. Tem alguns que eu não sei muito bem como fazer. Por exemplo, essa coleção Nosotras da Relicário, eu amo, assim, e pra mim faz sentido ela estar junta. Mas a gente tem autoras da Argentina, a gente tem autoras do Uruguai, então isso vai bagunçar um pouco a organização também. Porque eu quero deixar essa coleção junta, mas nem todos os livros aqui são do mesmo país. Esse aqui, por exemplo, que vai falar sobre o boom. Então a gente tem o Gabriel Garcia Marques, a gente tem o Carlos Fuentes, então aqui a gente tem México, a gente tem Argentina, a gente tem Colômbia. Onde eu coloco ele? Ainda não sei. Esse aqui também, que é tanto do Mário Vargas Llosa como do Gabriel Garcia Marques. Vou precisar deixar eles próximos, no meio do caminho, talvez. Gente, vocês já leram Cláudia Pinheiro? Eu amo a Cláudia Pinheiro. Ela é uma autora argentina. Todos os livros dela que eu li, eu gostei muito. E eu tive um pequeno surto, assim, uma vez que eu fui à Argentina. Eu fiquei 3 semanas em Córdoba. Eu voltei de lá com uns 3 livros dela. Todos que eu li, eu adorei. Acho que dá dando pra ver que da Argentina realmente é a maioria. Tudo isso é Argentina e esses outros já são outros países. Enquanto a Argentina eu já tenho 2 colunas. Percebendo também que eu tenho livros repetidos. Eu tenho 2 do Cortázar, de Cronópios e Famas. Gente, por que esse tá aqui? Esse autor é português. Ai, eu amo esse livro. Uma história simples, da Leila Guerrier. Muito, muito, muito bom. Não é uma história de ficção, vale muito a pena. Ai, vocês vão terminar chorando, assim. Eu terminei chorando. Esses aqui estão perdidos aqui, com certeza. Esse é um livro que me deixou um pouco triste, que é Saboroso Cadáver. Porque eu já tinha visto tanta gente falando bem e eu não gostei desse livro. Eu tenho da mesma autora, 19 Garras e Um Pássaro Preto, que é um livro de contos. Eu quero tentar ler pra ver se eu gosto, porque eu fiquei muito triste, porque Saboroso Cadáver, muita gente falava bem, e pra mim, assim, não sei, acho um livro ruim, realmente. Eu acho que ele tem falhas, enfim. Amo esse livro aqui também, A Mão do Pintor, da Maria Luque. Ele é lindo, uma história em quadrinhos, vai falar bastante sobre a Guerra do Paraguai. Acho que vale muito a pena. Vejo pouquíssima gente falando sobre esse livro. A gente com certeza vai ter alguns livros que eu não tenho mais de um do mesmo país, tipo esse aqui. O nome é Asco, que é de um autor hondurenho. Se eu não me engano, esse é o único livro de Honduras que eu tenho. Acho que por aqui eu já consigo começar. Separei então Argentina, Chile, isso também é Chile. A pilha do Chile é bem grande, porque eu tenho muitos livros da Isabel Allende. Aqui eu tenho Cuba, Uruguai, Gabriel Garcia Marques, tenho alguns colombianos aqui também, livros espanhóis que estavam perdidos no meio da América Latina e alguns livros de outros países que eu tenho em menor quantidade. Então tenho que pensar como eu vou fazer. E eu acho que eu vou só tentar colocar na estante e depois, porque eu não vou conseguir fazer tudo hoje, e depois eu volto organizando e talvez por uma ordem alfabética, enfim, entre esses países, não sei, mas eu acho que se eu pelo menos tiver América Latina, já vai me ajudar muito. Vamos lá. Sei que não estão todos os livros aqui. Tem alguns ainda que eu preciso dar uma procurada em relação a países latino-americanos, porque não estão todos aqui. Eu tenho nessa estante aqui alguns livros que eu ainda preciso olhar. Eu tenho uma outra estante na sala também, então eu sei que não estão todos aqui. Mas vou começar com esses por enquanto. Estou sem coragem. Seria bom também se tivesse América Latina, mas por ordem alfabética, né? Então, Argentina,
depois Brasil. Não, Brasil eu vou botar separado. Argentina, Bolívia, enfim, Chile. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso, então tudo bem. Vai dar certo. Por enquanto tá assim. Ignorem isso aqui que eu vou tirar daqui a pouco, é a caixa. Deixei aqui a Argentina. E deixei um espaço aqui, porque eu sei que tem livros que não estão aqui, mas eu não tô encontrando eles agora. E eu tô tentando fazer essa busca pela casa. Então eu acho que tem chances dessa pilha da Argentina crescer. E eu acho que tem chances de crescer no futuro também, então eu deixei um espaço ali. Então veio a Argentina, aí aqui tem Chile, e aí tem muito livro da... Não, mentira. Argentina, e ali no cantinho eu deixei Bolívia, depois vem Chile, depois vem Colômbia, tem alguns livros aqui da Colômbia, que não são do Gabriel Garcia Marques, aí depois vem Gabriel Garcia Marques. Aqui em cima eu coloquei Cuba, depois de Cuba tem Equador, Guatemala, deixei um perdido aqui de Honduras, porque eu não soube muito bem onde colocar, México, Nicarágua, Peru, Uruguai, Venezuela, por enquanto. E aí tem alguns livros que eu preciso encontrar. E aí aqui vocês vão perceber que eu fui da Argentina para Bolívia, eu não coloquei o Brasil, porque eu também tenho muitos livros brasileiros, então eu quero deixar eles em outro lugar. Ainda não sei se nessa estante ou se na estante da sala. Tava pensando em colocar nessa, mas como são muitos, talvez eu não faça isso hoje. Talvez eu só organize primeiro os de literatura latino-americana e depois traga os brasileiros. Só não sei ainda se eu comecei pelo melhor lugar, porque eu comecei aqui Argentina na terceira prateleira, ficaram duas lá embaixo. Não sei se eu deixo lá embaixo para literatura brasileira ou se eu deixo aqui em cima, pensando até em livros futuros também, mas enfim, isso vai ser um problema para depois. Só que eu tentei deixar aqui embaixo porque é mais fácil para mim, né? Apesar de ter que, enfim, abaixar às vezes para encontrar, é melhor porque daqui eu já não alcanço direito, então eu prefiro deixar os que eu uso mais aqui embaixo para depois eu conseguir pegar com mais facilidade.
outros. Alguns são livros que eu muito provavelmente não vou ler, ou nem lembro quando eu comprei, tipo esse aqui, Imaginando a Argentina. Provavelmente eu me empolguei porque ele era R$2, e aí eu devo ter comprado por isso. Algumas edições bem antigas também, eu acho que eu vou escolher me desfazer delas. Tipo essa aqui, de A Muralha, que é belíssima, mas eu com certeza não conseguiria ler ela hoje. Eu tenho asma, eu também tenho rinite, então ler essas edições mais antigas ia ser muito difícil. Apesar de ser uma grande fã de sebos. Muitos dos meus livros são de segunda mão, claro, tirando os de parceria, né, que eu recebo. A maioria das vezes que eu compro o livro, eu compro em sebo. Vou doar esse aqui também, de O Velho e Mar. Eu adorei esse livro, ele tá até todo marcado. Mas ele tá muito velho também, com certeza eu não conseguiria ler hoje em dia. Antes de morar aqui, quando eu fui morar sozinha, eu morava numa kitnet. E era muito escura. Eu sinto que muitos dos meus livros envelheceram lá, então vou escolher desapegar desses. Esses aqui, como eles já estão antigos, não vou sortear nem nada, eu vou doar para um sebo. E também alguns livros que eu li que não gostei. Tipo esse aqui, que eu nem sabia que eu ainda tinha antes que o café esfrie. Gente, achei esse livro horrível. E eu vi que tem o 2, tem o 3, tem o 4, esse café já tá oxidado, assim, esse livro é péssimo. Achei muito ruim, muito ruim. E eu tava tão animada pra ler, porque me deu uma sensação de que ia ser uma história tão bonitinha, tão confortável, e eu só fiquei pensando no quanto esse livro é ruim. E um livro que eu achei aqui de quando eu era adolescente, esse aqui. 101 coisas pra fazer antes de casar, engravidar ou envelhecer. Eu nem lembrava desse livro, mas tinha até a foto aqui, assim, de quando eu era adolescente. Enfim, não sei também se eu cheguei a ler esse livro todo, mas eu lembro desse livro agora que eu encontrei, eu lembrei. Enfim, várias coisas. Seja um pouco hippie. Que mais? Caça fantasmas na Inglaterra. Gente, eu não tenho nem dinheiro pra ir na Inglaterra. Observe pessoas em Paris, assim, um livro muito... Não era pra minha realidade também, quando eu era adolescente. Comprar até cansar em Nova York. Com que dinheiro? Que mais aqui? Cante no karaokê, esse é mais fácil. Tem alguns mais básicos. Leia o livro antes de ver o filme. Mas tem uns que, assim, com certeza não dá pra serem realizados por todo mundo, né? Enfim, esse aqui eu também vou doar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários como vocês organizam a estante de vocês, porque eu achei muito difícil pensar em uma forma pra organizar as estantes de uma forma que elas façam sentido pra mim e sejam funcionais pra mim, porque eu acho que é isso, tem que fazer sentido pra gente. Talvez se outra pessoa vier aqui em casa vai achar que, nossa, ficou péssimo, pode ser que tenha ficado. Mas me contem aí como vocês organizam a estante de vocês. Esses aqui são livros para doar e aqueles ali na última prateleira também. E esse é o Joca. E essa é a Mari. Ela não gosta de aparecer.